Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar de seleção brasileira de convocação. Dia 18 é o dia da lista. E olha, o Carlo Ancelotti tem andado por aí para poder acompanhar alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro. Domingo passado esteve no Maracanã. Viu o Pedro, mais uma vez, desfilar o seu bom futebol, categoria, habilidade, faro de gol, fez mais um gol, artilheiro agora, máximo, do Campeonato Brasileiro, ao lado do Viveiros, do Atlético Paranaense, que só não é convocado porque não é brasileiro, que também está jogando muita bola. E ontem o Carlo Ancelotti esteve no estádio Newton Santos, em tese, para ver o Danilo. E o Danilo fez por onde ser visto, né? É um jogador com uma qualidade, com um refinamento que não combina muito com o futebol brasileiro no sentido de competitividade, né? Em relação aos outros times, às outras ligas, né? O Campeonato Brasileiro é muito bom no sentido do equilíbrio, mas a gente sabe que a qualidade dos jogadores, infelizmente, hoje está lá fora. E a bola que o Danilo joga é bola para a Premier League, no mínimo. No mínimo. Uma liga, uma Bundesliga, talvez, mas é bola para grandes times do cenário do futebol europeu. E o Carlo Ancelotti, se tinha dúvida, eu acho que não tinha, ele entendeu que o Danilo é um jogador que, mesmo não estando nos seus melhores dias, é um cara decisivo, né? Ontem o Danilo não foi o melhor em campo. O Botafogo ontem teve outros personagens, né? Outros personagens que dá pra gente falar assim, não, esses foram os caras do jogo, né? O Christian Medina, que é argentino, o Alexander Barbosa também, que é argentino, né? Então, dois jogadores ali que jogaram muito a bola. E o outro, o Alex Telles. E aí, ontem, conversando com uma pessoa que eu encontrei, né, que também estava fazendo a cobertura da partida ontem, pela Sul-Americana, falou assim, não, o Danilo já está convocado, o Ancelotti não tem dúvida sobre o Danilo. Ele veio aqui para colher informações de outros jogadores. Bom, no Racing não tem nenhum brasileiro. E no Botafogo, os dois laterais estiveram em listas anteriores, se não, o Alex Telles não esteve numa lista do Ancelotti, esteve em pré-lista, né? Em pré-lista do Ancelotti, o Alex Telles já esteve. Mas o Vitinho, por exemplo, foi convocado. E ontem o Ancelotti acho que teve duas certezas, né? Uma é que o Vitinho não está à altura de jogar uma Copa do Mundo. Principalmente porque os concorrentes estão bem melhores do que ele. Ontem fez uma partida bem ruim, bem abaixo, tenso, nervoso, errando cruzamento, passe, marcação à distância. Então o Carlo Ancelotti olhou, deve ter pensado, cara, melhor ficar com os que eu já estou convocando, porque só se fosse uma partida muito fora da curva. É um jogador que tem qualidades, óbvio, né? Senão jamais teria passado pela lista de um treinador com a inteligência do Carlo Ancelotti. Mas talvez não seja realmente o momento de o Vitinho ir para uma Copa do Mundo, né? Com o futebol que vem jogando em 2026. Agora, ontem, o Ancelotti ele foi para ver o Danilo e ele viu o Alex Telles. Um Alex Telles com uma experiência, uma bagagem europeia gigantesca. Um Alex Telles com uma Copa do Mundo nas costas. E aí eu peguei aqui a lista, né, porque confesso a vocês, são jogadores tão desconhecidos, tão comuns, que é difícil até lembrar o nome desses caras, né? Quem foram os laterais esquerdos convocados na era Ancelotti? Eu peguei aqui os principais, tá? Provavelmente você não vai conhecer muito todos eles,
Ah, deve lembrar. Ah, já vi. Ah, eu vi um joguinho lá que esse cara jogou e tal. Mas vamos lá, gente, ó. Douglas Santos do Zenit, da Rússia. Caio Henrique, do Mônaco. Abner, do Lyon. Carlos Augusto, da Inter de Milão. E aí, 2 jogadores do futebol brasileiro que a gente conhece até mais, obviamente, né, por uma razão óbvia. Luciano Juba, do Bahia, e o Alexandro, do Flamengo. Bom, vamos lá, gente. Você tem que convocar 2 jogadores para a Copa do Mundo. De verdade, de verdade. Diante de todos esses nomes aqui, eu gosto, já vi alguns jogos do Lyon, né, com mais frequência do que vi jogos do Mônaco, por exemplo, e do Zenit, né, que é difícil acompanhar um jogo do Zenit, por mais que tenha bons jogadores brasileiros lá, inclusive jogador que deve estar na Copa do Mundo, caso do Luiz Henrique, né? Mas vamos lá. Se fosse para convocar 2 atletas, de todos esses aqui, de todos esses, o Alexandro do Flamengo talvez seja o que esteja à frente pela experiência. Pela experiência. E é um jogador que tem uma regularidade no futebol brasileiro. Ele sai da Europa, né, devido à questão também da idade, que acaba influenciando na qualidade, tendo em vista a maior intensidade, competitividade, o alto nível do futebol europeu. Então o cara tá perdendo espaço lá, ele vem pro futebol brasileiro, ele vai pro futebol argentino, né, dependendo da nacionalidade. Vai pro futebol do Oriente Médio, né? E o Alexandro, no futebol brasileiro, com a camisa do Flamengo, ele é um jogador de seleção. Não é brilhante, não joga mais do que o Alex Telles, por exemplo. Para mim, os dois estão no mesmo nível, né? Vejo os dois no mesmo nível técnico, e por isso eu levaria os dois. De verdade. Acho até o Luciano Juba mais lateral do que, por exemplo, o Caio Henrique do Mônaco. Só que o Luciano Juba, ele é um lateral muito moderno, né? Que ele não era lateral, ele começa no esporte como jogador de ataque, atuando pelas pontas, como ala, como ponta, no extremo ali, né? E ele vai se transformar em lateral, e num lateral muito bom. Eu gosto muito do Luciano Juba, mas a gente sabe que tem aquela preferência do treinador por jogadores que não, é porque ele já está acostumado com atletas, jogar contra atletas que vão atuar na Copa do Mundo. Mas Douglas Santos do Zenit é um bom jogador, mas nas partidas em que atuou com a camisa da seleção brasileira, cara, não fez mais do que dar 2 passos para o lado e tentar um cruzamento e tal. Omisso, jogador que sente o peso da camisa, não vai brilhar na seleção brasileira. Caio Henrique do Mônaco não é lateral para a seleção brasileira, com todo o respeito. O treinador tem que fazer as experiências, mas Caio Henrique do Mônaco. E aí vem o Abner do Lyon, que nem foi convocado nas últimas, né, que para mim ainda é melhor do que o Caio Henrique e o Douglas Santos. Eu gosto do Abner, acho um lateral habilidoso, um lateral ousado, mas que também sentiu o peso quando jogou pela seleção brasileira. O Carlos Augusto da Inter, né? Será campeão, tal. Futebol italiano já não é mais aquele alto nível também. E não vejo Carlos Augusto, por exemplo, melhor do que o Alex Telles e o Alexandre. Então, de verdade, o Ancelotti ontem, ele não foi para ver o Danilo. Ele foi para ter opções. Ele foi para colocar pulgas atrás da sua própria orelha. E ele colocou uma gigantesca com a atuação brilhante do Alex Telles. E não foi um jogo contra o Independente Petroleiro, não foi um jogo contra o Caracas da Venezuela, foi um jogo contra o Racing da Argentina, que até ano passado foi semifinalista da Libertadores da América, dando um calor danado no campeão Flamengo. No Racing, campeão de Recopa. Não foi qualquer time, né? Eu acho que o Alex Telles, ele é um jogador passível de convocação. Pelo histórico dele, pelos títulos que ele tem, pela experiência que ele tem, pela qualidade técnica e liderança que ele tem. Pode até não ser o titular, mas você ter um Alex Telles no elenco faz muita diferença. Qual é o impacto que um Douglas Santos tem no elenco?
um Caio Henrique tem no elenco, um Carlos Augusto tem no elenco. É um impacto mínimo para o grupo. O Brasil precisa de jogadores jovens? Claro. De jovens revelações? Claro. Mas também precisa da galera cascuda que joga a bola. Da galera cascuda que sabe os atalhos, os caminhos, né, da vitória. E Alexandre e Alex Telles, sem dúvida nenhuma, seriam as minhas opções. Esses outros laterais esquerdos que foram convocados pelo Ancelotti, nenhum deles é brilhante a ponto de não deixar dúvidas sobre a convocação. Estou torcendo muito pelos brasileiros que jogam no Brasil. Fico por aqui, quero saber a sua opinião. Quais os laterais que você levaria para a Copa do Mundo? Aquele abraço, valeu!